Medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. A fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. E é mais do que isso, é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem que não acredita em fracassos e derrota, senão como experiências meramente temporárias. Olha que interessante. E aí, gente, quais são os seus medos? Já parou para pensar nisso? A grande maioria das pessoas, eu diria que 98% tem medo da pobreza, tem medo de ficar doente, tem medo de ser criticado, tem medo de perder o amor, tem medo de fracassar e tem medo da morte. Isso é muito interessante, não é? Já se perguntou o porquê desses medos? Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque esse é o assunto do nosso livro de hoje. Gostaria de fazer para vocês a resenha de um livro que eu adorei, que eu super recomendo, que é esse aqui, olha. Mais Esperto que o Diabo. Tema forte, né? Muitas pessoas até tremem com o próprio nome, Diabo, né? Por quê? Por causa de ensinamentos religiosos ou por causa dos pais que... agora não, nós estamos no século XXI. Eu que sou do século XX, assim, muitas pessoas não poderiam nem falar o nome diabo, que já causavam um certo medo. Então esse livro vai falar a respeito disso, é muito legal, que é um livro assim, como se ele estivesse entrevistando o próprio. Mas antes de falar do livro propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito de Napoleão Hill. Quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi o maior coach de todos os tempos. Então veja só, ele nasceu no final dos anos 1800 e quando ele estava para entrar na faculdade, ele não tinha dinheiro, era de uma família muito humilde, então o que ele pensou? Então começou a trabalhar como jornalista, a intenção dele era pagar a faculdade, não, beleza. Um certo dia, ele se deparou com Andrew Carnegie. Quem foi esse? Cara, foi o segundo homem mais rico dos Estados Unidos, o rei do aço. Primeiro era Rockefeller. Então tá, ele foi entrevistar Carnegie e tal. E Carnegie foi muito com a cara de Napoleão Hill, que na época tinha 19 anos. E daí ele falou o seguinte: olha, esse seu projeto é muito interessante, acho super bacana você entrevistar gente bem-sucedida. Mas tem muita gente fracassada, muito mais gente fracassada que gente bem-sucedida. Então eu vou propor o seguinte: você não quer trabalhar para mim? Você vai entrevistar não só gente sucedida, os milionários, mas vai entrevistar fracassados também, que nós vamos descobrir por que essas pessoas não conseguiram fluir na vida. Daí Napoleão Hill aceitou de pronto. Agora olha que interessante, na mente de Carnegie ele pensou assim: bom, eu vou dar exatos 60 segundos para ele responder. Se ele não responder em 60 segundos, adeus, ele não é um cara que ele não tem, ele não vai se projetar na vida. Porque ele fala assim que todas as decisões têm que ser feitas assim, ó. Gente que pensa demais, que fica muito no pró e contra, ela nunca sai do lugar. Se a gente for pensar bem, é um fato isso daí, né? Pessoa que pensa demais, ela nunca faz nada. Sabe aquela história que o burro morreu de tanto pensar? Então é uma verdade. Napoleão Hill se formou, ele trabalhou 20 e tantos anos nesse projeto, entrevistou muitas pessoas, milhares de pessoas. Na década de 30, especificamente em 1929, houve aquela crise horrorosa nos Estados Unidos, todo mundo ficou morrendo de medo, muita gente quebrou e o próprio Napoleão Hill começou a passar por dificuldades sérias. Ele resolveu sair para dar uma pensada, eu vou pensar. E aí então que nasce esse livro maravilhoso. Então nesse livro ele conversa com o seu eu interior, com o seu subconsciente. E é esse subconsciente que é chamado diabo. Olha que interessante. Então, gente, assim, os livros de autoconhecimento acho que são os melhores. A melhor coisa para se recomendar. Napoleão Hill fala, o diabo fala para Napoleão Hill na entrevista
que esses medos aprisionam a humanidade. Os principais seriam o medo da pobreza e o medo da morte. Pobreza, lógico, por um motivo óbvio, né? E a morte é porque a gente não sabe, ninguém nunca, nós ainda não morremos, então a gente tem medo do desconhecido. E é justamente aí que as coisas travam. Então a gente tem aquela tendência de pensar demais no passado, de temer demais o futuro e a gente não vive o presente. E é justamente isso que trava a nossa vida. Ele até usa um termo que fala de pessoas alienadas. Ele diz que 98% da humanidade é alienada. O que é ser um alienado? Uma pessoa alienada é assim, ela não pensa, ela não raciocina. Porque você se deixa influenciar pela opinião alheia, você aceita como verdade, você não contesta. E até o diabo diz para ele, eu não tenho controle sobre pessoas que pensam. Então lembrando que todo mundo é um ser pensante, todo mundo tem essa capacidade. Só que a maioria se aliena, é muito mais fácil ficar o dia inteiro na frente de uma televisão ou da internet, você não usar o seu tempo de maneira sábia. É muito mais fácil você não ler um livro, você não procurar crescer intelectualmente. Então tudo isso te torna uma pessoa alienada. E Napoleão Hill diz assim nesse livro, que tudo que um homem ou uma mulher acredita como verdadeiro, a partir desse momento se torna verdade de fato. Então olha a importância da gente ter confiança em si próprio. Gente, olha, eu não tenho o que falar, é simplesmente um espetáculo de livro. São 198 páginas super bem aproveitadas. É um livro assim, olha, de perguntas e respostas, tá vendo? Negrito seria a pergunta do Napoleão Hill, resposta a resposta tá logo abaixo, né? A resposta do diabo. É um livro simplesmente incrível, não tem o que falar. Então, assim, é muito legal mesmo. Ele fala a respeito de como, ele pergunta para o diabo, como você aliena os jovens? Então aqui, não vamos esquecer que estamos em 1938. Ele fala que ele aliena através das bebidas alcoólicas, através do cigarro. Você fala, puxa, que exagero. Mas, gente, você já parou para reparar uma pessoa que é viciada em cigarro, como é difícil? Não, ela simplesmente não raciocina. Enquanto ela não supre essa necessidade dela louca de fumar na hora que ela quer, ela simplesmente não raciocina. Fala pra mim se não é de fato uma armadilha do diabo. Não é muito interessante isso daí? E hoje em dia, século XXI, é isso, é internet, é Instagram, é Facebook, é YouTube. São ferramentas maravilhosas, lógico que são. Mas muitas pessoas passam 24 horas por dia prisioneiras, né, aprisionadas nisso. E elas simplesmente não raciocinam, simplesmente não vivem. Então é isso, minha gente. A dica de hoje é essa, livro maravilhoso, amo ele de paixão. Eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei, tá bom? Não esqueçam de curtir, de comentar, de dar ideias, porque é um canal que, assim, o intuito principal é falar a respeito de livros mesmo, mas toda a ideia, todo o tema para mim é interessante, então eu gostaria que vocês sugerissem também, tá bom? Um beijo para vocês, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau!